Uma produção. Bruá! Bem, eu tenho de reconhecer com alguma vergonha esta coisa de ter um podcast. Há misericórdia divina suficiente para pessoas que têm podcasts. É preciso afirmar isto. Mas envergonha-me ter um podcast, chegar a uma altura da vida em que, com quase 43 anos, admito e digo que tenho um podcast. Também podemos chamar-lhe outro nome. Mas bem-vindos a este podcast que se chama Odeio Artistas. E como odeio artistas, convidei um artista que é um amigo, que é o Manuel Fúria. Ao longo desta conversa é provável que eu chame simplesmente Manel, mas gostava de ter aqui algum tempo de conversa com o meu amigo Manel acerca do meu ódio a artistas, que eu tenho alguma esperança que não seja apenas o meu ódio, que seja o ódio do Manel também. Manel, fica bem dar-te a oportunidade de dizeres alguma coisa e depois começarmos a conversar, ter uma conversa propriamente dita. Eu não sei se tens uma maneira especial ou até que anteviste de te apresentares. Olá Tiago, bom dia, acho que já me apresentaste o suficiente. O meu nome é Manel, como disseste, Manuel Fúria. Faço música, também faço outras coisas que acho que não vêm aqui para o caso Se calhar vem. do programa, ou se entretanto vierem falaremos delas. Acho que tal como tu também partilho o teu ódio a artistas. Por isso vai ser um programa um bocadinho consensual em certo sentido. Isso pode ser um bocado aborrecido, mas também pode ter graça. E em rigor, esse ódio é uma certa ideia de artistas, porque Bem, então, mas espera aí, já lá vamos. Não não leves a mal eu atravessar-te já. Não queres que eu me adiante. Não, sim, até porque vamos conversando. E Se fosse um podcast americano, agora estavas durante 2 minutos a falar sobre o segredo que te põe o cabelo penteado. Exatamente. Rita, temos de tratar disso, arranjar aqui uma maneira de ter aqui, mas mesmo big business. Eu sou a favor de big business, apesar de big business às vezes dar mau resultado, mas sou a favor de big business. Tipo mesmo. TAP. Temos o apoio da TAP. Se você quer voar com segurança, você não deve pensar 2 vezes na hora de voar. Transportes Aéreos de Portugal. Há 2 livros aqui colocados diante de nós, diante de mim e do Manel, que neste caso é a Bíblia, claro, e o Nietzsche, Humano Demasiado Humano. E porquê é que estes 2 livros são importantes? Porque o programa assenta num princípio. Acho singular que a Bíblia tenha vindo numa edição mais pequenina do que é a edição que eu tenho na mochila, que é eu não leio. Mas acho bem, porque é uma espécie de David e Golias. Exatamente. E Nietzsche está muito maior, mas nós sabemos que a Bíblia, apesar de tudo, vence ao Nietzsche. Mas porque, bem, 2 coisas muito importantes. Odeio artistas. De facto, odeio artistas basicamente por uma razão. Eu acredito que a nossa função é um termo terrível, mas eu acredito que a nossa existência humana é a coisa mais importante acerca dos seres humanos, nem é tanta capacidade que eles têm de criar. Manel, tu também antipatizas com o termo criativo? É terrível o termo criativo, não é? Quando tu ouves alguém a falar em criatividade ou ser criativo. Eu não antipatizo com o termo criativo, eu antipatizo com a idolatria da criatividade e com o endeusamento da criatividade e ser um valor, um valor que na modernidade se tornou um valor ao qual se atribui demasiada importância, assim como originalidade. E isso tudo essas duas maneiras de nos relacionarmos com esses 2 valores, na minha opinião, ou na maneira como eu vejo as coisas, destroem o sentido da arte, porque colocam do lado da arte, e nesse sentido eu não me considero um artista. Quando tu me apresentaste como artista, apetecia-me ter interrompido, mas por boas maneiras não fiz, porque eu não me considero um artista.
em bom rigor, até depois ter andado a ler o Peterson, e agora ter um bocadinho mais cuidado a conversar e a ouvir e a responder. Muito bem, mas Eh, se bem que há uma coisa magnífica em Portugal, ainda sobre o termo artista, permite-me interromper-te, é que serve para tudo. é que em Portugal, tu dizeres é um grande artista, esse outro significado, é um grande artista, pode ser um grande intrusão. Sim, E então quando falamos, aliás, eu acho que isso é uma das coisas que na língua portuguesa até permite alguma simpatia com um conceito que provavelmente tu e eu não simpatizamos tanto, não é? Como o artista. E antes, tu estavas a falar na tua antipatia acerca. e estava a esclarecer que eu em rigor não me considero um artista, mesmo. Nem nunca me considerei e sempre antipatizei, mesmo antes de ter pensado sobre o assunto. Mesmo antes de ter existido uma construção mais intelectual da minha parte sobre isso, nunca, mesmo quando comecei a fazer música e comecei a ter um lado mais público, quando começaram a existir entrevistas e assim, e eu comecei a ser considerado ou a ser chamado artista, nunca me tive à vontade com esse termo. Porque de alguma maneira aquilo que eu faço e fazia não entendia como arte. Mas ok, deixa-me interromper-te aí. Mas deixa-me só esclarecer que vejo muito mais como um inventor, como um autor, como alguém que desenrasca ideias do que propriamente. Muito bem, mas deixa-me fazer aqui só um ponto de situação ainda, em relação a estes dois livros sagrados que temos na frente. Por um lado a Bíblia e por outro lado o E uma Nietzsche. coisa, e não digo isto só para poder odiar artistas à vontade. Digo isto porque é mesmo verdade, porque acho que aquilo que eu faço não é arte. Salvo raras exceções, acho que já consegui fazer duas ou três vezes, acho que já consegui fazer isso. Mas isso também convém depois explicar o que é É que que eu entendo como arte. nós estamos a embrenhar-nos em assuntos complicados de teoria da arte e tal. Mas quero só fazer aqui esse ponto de situação. Por um lado, eu estava a dizer que a minha visão daquilo que é mais rudimentar em nós, enquanto pessoas, não é necessariamente o facto de nós sermos criadores, apesar de criarmos coisas. E daí explicava a minha antipatia até com a palavra criativo. Eu creio que a coisa mais importante acerca de um ser humano é a maneira como nós vivemos apaixonados por alguma coisa, ou em função do amor que temos a alguma coisa. E claro que isto é uma visão antropológica muito cristã, no sentido em que o ser humano é por essência um adorador, e portanto a vida, e estou a simplificar muito, a vida corre-lhe bem se ele adora a coisa certa, que neste caso é Deus, a vida corre muito mal se ele adora a coisa errada, que é tudo além de Deus. Há uma maneira mais secular, menos religiosa de percebermos isto, que eu acho que é colocada num texto do David Foster Wallace, que é. Ai, como é que se chama? Há uma canção que eu falo nisso. Ai, ai, não me lembro agora. Um texto do David Foster Wallace. Já leste o David Foster Wallace, Não. Manel? Também nunca li, mas li este texto. This is Water, é este o nome do texto. Em que basicamente a tese do Wallace é esta: todos nós adoramos alguma coisa e a nossa vida é toda feita em função daquilo que adoramos. Não deixa de ser significativo que o Wallace acabou por matar-se, e que faz lembrar uma frase parecida de um grande pensador, o Pascal, o Blaise Pascal, que dizia que até a pessoa que se suicida porque acredita que o final da vida é melhor do que a vida. Portanto, tudo na nossa, tudo o que fazemos é em busca de uma coisa que nos parece melhor, em busca de uma coisa que nos parece preferível, e, ou em busca de uma coisa que amamos mais do que outra que amamos menos. Posto isto, depois eu estava a reler, eu sou um leitor lento, agora há pouco conversámos um pouco antes de começarmos esta conversa, e hoje tive de trazer os meus miúdos, porque tenho-os comigo e falávamos com o Luís e com a Rita, que são quem mantém esta grande aventura da Broá Podcasts a acontecer, ahm, juntos com o José também, e não me falta mais ninguém, pois não? E com o Tiago, ok, o Tiago ainda não conheci, como é que é possível um nome destes não ter conhecido o Tiago? Mas então, e a Rita dizia que era uma leitora lenta, e então comparávamos o ritmo da Rita com o ritmo da Maria, e é muito mais rápido que o meu ritmo é muito lento. Eu estou a ler há muitos anos, há mais de 10 anos, este livro ainda não acabei.
do Nietzsche, que é humano demasiado humano. E é aqui que eu quero chegar. Há uma altura em que o Nietzsche diz que basicamente o Nietzsche foi uma pessoa eh, fantástica. Quando errava, errava à grande, mas quando acertava, acertava à grande. E ele diz, ele não tem paciência para artistas, ele, no certo sentido, odeia artistas, apesar dele depois, retroativamente, vai contribuir para ver um determinado culto artístico também muito diferente. Mas ele diz que uma das coisas mais irritantes, e estou a parafrasear, é que os artistas eh, têm a mania que sucedem são os novos sacerdotes. Portanto, o acesso ao sublime, o acesso àquilo que é mais importante na vida, está dependente daquilo que os artistas fazem. E ele atira-se com unhas e dentes a essa ideia. E vou só ler aqui uma grande frase do Nietzsche para depois nos dedicarmos de uma maneira emocionante ao ódio que temos a artistas. E num certo sentido, acho que ele tem razão. Tem. Ele diz assim: Isso é verdade, não, e isso é uma coisa boa. e houve a maneira como o Nietzsche coloca isto. O artista permaneceu toda a vida uma criança ou um adolescente, apegando-se ao ponto em que o tomou a sua vocação artística. Ora, os sentimentos das primeiras idades da vida estão, todos o sabem, mais próximos dos sentimentos dos períodos passados que do século presente. De boa ou má vontade, a tarefa do artista será tornar a humanidade infantil, essa a sua glória e a sua limitação. Manel, como é que é? Nós temos tantos amigos que são artistas, as pessoas, algumas vão nos acusar de sermos artistas também. Como é que é? Somos infantis, somos crianças, queremos infantilizar o mundo. Como é que é? Ainda por cima, e só antes de te ouvir em relação a isto, odeio artistas. Ouvi dizer que o governo planeia monitorizar discursos de ódio. Portanto, temos aqui um problema, porque este podcast chama-se Odeio Artistas. Portanto, eles daqui a nada vão bater aqui à porta e dizer: você não pode odiar em público, você tem de ser. Queres que comeces por onde? Pelo Onde tu quiseres. Como é que fazemos? Para já, devemos ter um espaço para odiar ou devemos seguir o que o governo nos diz Não, acho que não devemos seguir o que o governo nos diz, especialmente este. Acho que devemos odiar à vontade. E acho que deve ser para haver um espaço de resistência, sobretudo a governos grandes e gordos, como este governo grande e gordo, que quer ser cada vez maior e mais gordo. E acho que isso é ponto assente. E pronto, e acho que vivemos tempos sinistros, mas acho que esse não é o tema do teu podcast. Então teremos aqui our beloved hate speech corner. Pode ser? Sim, acho que isto é um pequeno espaço de discurso de ódio, neste caso em relação a artistas. É isso, a ideia é essa. Que muito merecem. Nós já estamos a prever uma linha de merchandising com t-shirts e canecas e acho que tem tudo para resultar. Acho que devias enviar um pequeno kit para a Mariana Vieira da Silva. Exatamente, temos de fazer isso. Por que não? Com uma caneca, uma t-shirt e um crachá. Exatamente. E uma máscara social a dizer odeio artista. E a mostrar que o ódio pode ser amoroso. Exato, o ódio pode ser um ato de caridade. Exatamente. Manel, vamos agora um bocado ao teu lado infantil. Vamos ao teu percurso. Mas o lado infantil, essa parte tem muito mais graça do que o meu percurso. É? Tanto tu tiveste a aceitar tiveste a aceitar coisas interessantíssimas do. Sim, mas o teu percurso. Mas há aqui uma coisa que eu não te quero largar, porque há muitas pessoas que te conhecem. Vamos ter tempo para isso. A coisa boa dos podcasts é que podem ser intermináveis. Como aquele filme. Qual filme? O Neverending Story. Exatamente. Olha, sobre uma criança e sobre histórias. Rita, aposto que não, e sobre o olhar infantil. Não viste sobre a história interminável? Sério? Nós no outro dia vimos com os meus miúdos, os meus miúdos estão numa fase um bocado complicada em que fazem pouco de tudo o que são efeitos especiais. Imaginem, nos anos 80, lembram-se daqueles, aquilo é uma espécie de cão gigantesco a flutuar e as montagens são. E as cenas têm assim. Aquilo é o Wolfgang Petersen, certo? Não sei quem é o realizador, mas agora não me recordo disso. Mas então eles estão numa fase que fazem pouco e eu estou a tentar dizer: calma, não odeiem a arte. E então, por exemplo, eles agora levam uma lavagem cerebral. Eu comecei a ver o James Bond com os rapazes
as meninas não gostam porque acham que as mulheres estão muito. E Ui. estão. eh, estão, estão um bocado objetificadas ali. Mas uma das coisas que eu comecei a chamar a atenção dos rapazes quando estamos a ver o James Bond é olhem para a arquitetura, por exemplo, porque é fantástica. Então, os primeiros filmes dos anos 60 tens ali Uhum. aquela. Portanto, há tanta coisa para acontecer. Isto desviámos-nos, Manel, Depois desviámos-nos por causa desviamos. da história interminável. Mas eu ia-te falar, eu só não te queria, como que se diz agora no inglês, não queria tirar-te do isco numa coisa, que é, apesar de tudo, as pessoas conhecem, há muitas pessoas que dizem que tu és um artista, pá, e portanto não Então, eu podes. já disse que não sou um artista, por isso. Mas fala-me naquele momento subtil onde tu acabaste por reconhecer que aqui ou ali podes, quase contra a tua vontade, ter feito algo artístico. Não é contra a minha vontade, digamos, não é contra a minha vontade. Imagina, até 1930, até às vanguardas, até ao infame urinol Do, do Chan. do Duchamp, é Marcel. Isto é teoria da arte, como estávamos há bocado. O conceito de arte era um bocadinho mais simples do que é agora. E o conceito clássico de arte era o objetivo era claro. A arte, Mas tu achas que ele era claro? Porque essa é uma questão. Tu achas que ele seria assim tão claro nessa altura? Achas que haveria um consenso, as pessoas concordariam muito mais umas com as outras acerca daquilo que era arte e daquilo que não era? eu Digo acho, isto, por exemplo, porque eu acho que sim, acho que para a elite intelectual, acho que sim, acho que o objetivo da arte, da poesia, da música seria a beleza. sim, mas também, por exemplo, nós lemos coisas e agora estou a pensar. E a partir do momento em que é colocado um urinol numa galeria de arte, que eu acho, na minha opinião, o objetivo desse urinol era um objetivo satírico, era muito mais fazer pouco do mundo snob e elitista do próprio mundo artístico, por assim dizer, e foi interpretado de outras maneiras, foi interpretado como agora temos carta branca para fazer o que nos apetecer. Uhum. E a arte passou a ser fazer o que nos apetecer em vez de ser a beleza. Sim, E a mas- beleza tem uma função como a bondade tem uma função, como a verdade tem uma função, e essa função é redimir-nos do caos e do sofrimento da nossa vida. Mas deixa-me só aí complicar um pouco, porque, por outro lado, quando nós lemos, por exemplo, acerca da música que era feita, quando vais ler, há uns tempos eu li umas coisas sobre o Brahms, nos últimos 2 anos, quando tenho ouvido um bocado a parte da manhã, para me sentir mais erudito, depois da parte da tarde começo a ouvir rock, mas a parte da manhã procuro ter uma manhã mais plácida e inspiradora. Então, quando se ouve o Brahms, por exemplo, algumas das coisas que ele fazia, e quem fala em Brahms fala noutros músicos, eh, quando eram estreadas as obras deles, algumas eram recebidas entusiasticamente, algumas eram recebidas como o fim da arte. Portanto, é essa questão que, de facto, por exemplo, numa figura mais extrema, neste caso do Urinol de Duchamp, ahm, parece que a partir dali começou uma espécie de fim da arte oficioso, oficial, irónico, não irónico. Mas a verdade é que desde que se fazem coisas que há pessoas a reagir a dizer isto está dentro ou isto Está bem, está mas fora. uma coisa é tu estares a viver as coisas na altura, segundo os cânones da altura. Outra coisa é estares agora 100 ou 200 anos depois e conseguires ter uma perspectiva crítica e veres que de facto as coisas são bastante claras. Porque eu também, deixa-me explicar. Ou até- seja, é possível tu dizeres sem dúvida, e eu não tenho medo de estar. Eu não sou historiador de arte, nem Yeah. sou uma pessoa interessada e que vou lendo umas coisas e que conversaria com um crítico de arte ou alguém mais entendido do que eu na matéria, e diria as coisas que te estou a dizer sem ter medo da sua reação,
porque para mim parece-me bastante evidente que a partir de certa altura o valor principal deixou de ser a beleza e passou a ser a originalidade. E essa originalidade, o percurso dela e a evolução dela, de alguma maneira, foi uma espécie de centrifugação cada vez mais umbiguista, e o valor principal passou a ser o eu e passou a ser um valor egoísta. Mas interessa-me essa conversa. E o que interessa é cada vez mais o eu, a voz própria. Tu vês isto em todo lado, em qualquer artista, entre aspas. Sim, pega aí. Diz, exato. eu procuro a minha voz própria. Tens que ter a tua. Os júris dos concursos os júris de concurso de talentos, tens que ter a tua voz própria. Pá, não tens de ter a tua voz própria, pá. Mas isso interessa-me, até porque não tens que ser original. Alguns dilemas e que o meu próprio trabalho, o meu próprio trabalho, a partir do momento em que eu tive consciência do que é que precisava de ser feito, não foi ser original, bem pelo contrário. Mas interessa-me essa questão, até porque eu tenho alguns dilemas e eu calculo que nas nossas grandes concórdias depois há ocasiões onde poderemos não ter divergir. Sim, até porque eu sou-te sincero, Manel, bem, para já eu quero ouvir-te a poderes abocanhar aí como deve ser as manifestações tardo-românticas do nosso tempo, de como isso acontece na nossa vida pública, como é que nós vemos os artistas que acabam por ter esse credo de se terem numa conta que nós achamos que é exagerada e como é que isso se exprime. Não precisamos citar nomes, mas há comportamentos que são tão caricaturais que basta nomeá-los que a conversa se torna divertida. E portanto eu gostava de ir aí, mas ao mesmo tempo também reconheço que identificando-me completamente contigo quando vivemos uma certa ressaca do excesso do discurso da criatividade e da autenticidade. Por outro lado, também tenho receio que retroativamente construamos um passado que também não era tão linear no que diz respeito à função da arte. Estás a falar daquilo que eu disse sobre a arte antes de 1930. Sim. E portanto é aí que há algumas questões, porque eu acho que bem, mas não, é o que tu dizes, nós não somos críticos de arte. Mas vamos para a parte divertida. Como é que se vê? Não, mas é que mesmo assim tu podes afirmar que até esse momento chave, incluindo as vanguardas que vão até essa altura em que a arte parece que explode e fragmenta-se e que se fragmenta, tu podes ver que apesar das variantes das diferentes escolas que as elites ou a academia poderia não concordar e poderia achar que seriam heréticas mediante os códigos, há uma linha condutora, há uma... Sim, mas por outro lado, deixa-me misturar isto aqui e é engraçado. Mas estamos a falar eu estou a falar, neste momento estou a falar sobretudo de artes plásticas, mas poderíamos estar a falar de poesia ou poderíamos estar a falar mas deixa-me então... Poderíamos estar a falar de música. Pegar aqui numa questão. E isso é uma das coisas interessantes. Aliás, este programa é uma coisa especial para mim porque quando falo com alguns amigos que em alguns domínios serão até mais conservadores do que eu, às vezes eu fico-me a sentir pós-moderno, que é uma coisa que não me acontece assim tão... Mas estás a dizer que eu sou mais conservador que tu? Em algumas coisas eventualmente poderás ser, ou não é mais conservador, ou pelo menos ter uma perspectiva mais... Conservador não sei se sou, porque não sei se existe alguma coisa que vale a pena conservar neste... Isso é uma coisa muito calvinista para dizer. Vamos aí arrebentar com tudo. Mas onde eu queria trazer aqui alguma engrenagem é nisto, Manel. Eu acho que podemos dizer, acho que concordarias se disséssemos que eu e tu somos pessoas desconfiadas, lá está, de discursos de grande criatividade, de grande acesso ao sublime por parte de artistas, por isso odiamos artistas. Mas ao mesmo tempo aqui estamos nós com os nossos bigodes retorcidos, com os nossos óculos vintage, à procura de uma espécie de limpeza qualquer que vinda do passado resolva as angústias de 2020. Não achas que há um certo não há uma certa contradição nisso também? Claro que há contradições, mas são essas contradições que nos tornam pessoas interessantes, senão
Se não, Neste caso, interessantíssimo. se não éramos só aborrecidos, se não éramos só aborrecidos e estávamos enfiados. O que é que tu achas? Porque deixa-me pegar neste assunto, porque nós gostamos de odiar artistas e volta e meia a coisa boa deste programa é que E nos este vamos bigode, odiar calma, a nós próprios. Vamos para os bigodes, vamos para os bigodes, é isso que eu quero. Este bigode que eu tenho agora Bigode, é a segunda vez que eu tenho bigode na português, vida. o bigode português. É a segunda vez que eu tenho na vida e dura sempre muito pouco porque a minha mulher faz Esta vida negra. a Catarina faz greve de beijinhos e odeia o bigode. E vou ter que cortá-lo em esta breve. é uma questão importantíssima. Porque eu não tenho, até porque a minha linha é mais protestante e mais grunge e não sei o quê. Portanto, mesmo quando deixes crescer o meu retorcido não é o teu retorcido. Isso não é o por ser retorcido linha grande, clássico. isso é porque isso é porque a tua penugem é mais fraca do que a minha. Não. Isso você está muito enganado. Bem, mas porque é que agora estamos a falar sobre. Porque isto é o que interessa. Como é que nós. Isto é o que de facto é interessante. Como é que nós vamos ter fazer. Divagações capilares. Não, porque nós vivemos numa época em que as pessoas estão à procura através dos pelos capilares faciais da autenticidade. De uma redenção qualquer. E cá estamos nós, com os nossos bigodes retorcidos. Olha, porque leem pouco. Porque se calhar, se lessem mais livros, não precisavam de ter. Mas como é que fizemos? Uma roupa especial ou um bigode retorcido. À custa de nos sentirmos zangados com o excesso de busca pela criatividade, pela autenticidade, decretamos um final. Não temos poder para decretar, senão nós próprios, e mesmo assim às vezes é escasso esse poder. Mas decretamos o final dos bigodes retorcidos e dos óculos retro. Como é que fazemos, Manel? Que é este o mundo onde nós estamos? Como é que tu fazes? Porque, por exemplo, tu vais a um programa de televisão, certeza que já ouviste isto, mal entras, este tipo é artista. É que estas são as questões, estas são as verdadeiras questões que interessam. Isso é isto que o povo precisa. Como é que tu lidas com isso? As pessoas vão dizer, Manel é artista, Manel está... Como é que eu lido com isso? Olha, fico... E tu és um grande artista, Manel. Aliás, há pouco falámos, tu és o verdadeiro artista, pena, porque a geração dos miúdos, como a Rita e como o Luís, eles não sabem, eles ouvem a expressão verdadeiro artista e eles não sentem essa expressão. Isso é um insulto à memória do Serafim Saudade. Assim é o verdadeiro artista. E só explicar para os millennials, aliás, tu também tens filhos, portanto estás a educar os meus filhos não são millennials, já são... Os millennials já são uma coisa diferente. Já são outra coisa qualquer que ainda não tem nome. Não é fácil, mas deixa-me só explicar uma coisa aos millennials, que é, houve um tempo em que o Hermano José, para o bem e para o mal, era o grande educador da nação. Nos anos 80 e anos 90 ainda. E as figuras que ele inventava criaram a nossa mobília mental, não é? E a nossa linguagem, e definiram a nossa linguagem. Aliás, ainda definem hoje. Eu já te disse isto, acho que também disse ao Luís e à Rita. Um dos meus sonhos é ter aqui o Hermano José para lhe prestar a homenagem de ele ser um dos pais da nação. Ao mesmo tempo, se tu fores lá ter com ele e quer apontar-lhe os grandes pecados dele, as coisas terríveis que ele também acabou por fazer, e acho que é importante. Nós somos muito bons a prestar vassalagem, não somos tão bons a dizer às vezes aos grandes pais da nação os erros que eles também cometeram. E o Hermano José certamente cometeu vários, porque há grandes imagens e há umas que funcionam muito bem e há outras que funcionam perversamente. Por exemplo, a minha vida é mais difícil por causa do Diácono Remédios, porque há coisas que eu digo que são parecidas, são iguais às do Diácono Remédios e ninguém me leva a sério por causa disso. Mas vamos às figuras que eu acho que correram melhor, que era a figura do Serafim Saudade, como tu falavas. Tu lembras-te? Explica lá o que era o Serafim Saudade. O Serafim Saudade era um artista de variedades, daqueles que percorrem as aldeias, uma espécie de boneco do Marco Paulo e de uma espécie de... Tinha uma carapinha? Não, sim, era uma carapinha. Era uma permanente. A rigor era uma permanente. Era uma permanente, não era uma carapinha, era uma permanente a Marco Paulo e fazia. Barra Dino Meira. E fazia uma síntese, exato, era isso que eu ia dizer. E fazia uma síntese de Marco Paulo, Dino Meira e de todos os cantores românticos populares, que naquela altura ainda não havia a expressão Pimba. A expressão Pimba só apareceu para em 1995. E é uma péssima expressão. Quando apareceu o Pimba Pimba do Emanuel. É uma péssima expressão. E o espetáculo, deixem o Pimba entrar em paz, é um péssimo título, é um péssimo espetáculo.
queremos aqui dizer Bruno Nogueira é uma coisa terrível, não tem graça nenhuma, é uma coisa Eu também tinha aqui coisas para pós-moderna, falar sobre o- facilzinha para pôr as pessoas a rirem num sentido, a partir de um sentimento de superioridade intelectual sobre coisas que outros fazem para serem brejeiros ou nem para isso, portanto é um espetáculo, na minha opinião, Lamentável. lamentável Também concordo. a lamentar. Talvez um dia teremos o Bruno Nogueira aqui para dizer que é um espetáculo lamentável e sem graça nenhuma. Mas pronto, estavas a falar no Pimba, portanto isto foi antes do Pimba. Isso foi antes do Pimba e pronto, eu não tenho mais nada a dizer, já foi tudo dito sobre o Surfing Mas não te Saudade, esqueças tinha da uma série grande de expressão chavões. que ele traz, que é uma das grandes O expressões que ele verdadeiro traz, artista. é o verdadeiro. O verdadeiro artista. E ele falava junto ao micro de uma maneira ofegante. Sempre de uma maneira muito aspirada E e, depois- meio espanilada. E depois, Rita, depois ele dizia isto, o verdadeiro artista, e dizia alguma coisa. Que tipo de expressão é que ele usava para explicar quem era o verdadeiro Dizia artista? alguma coisa e era sempre qualquer coisa diferente. E eram sempre lemas e leis que tinham a ver Como por exemplo? com a conduta do verdadeiro artista. Epá, não me lembro, mas sei lá, não sei. Tá, Rita, verdadeiro tens de artista- procurar no YouTube, mete Serafim Saudade e procura uns sketches que ainda não Tem viste. sempre umas porque- tiradas. Porque tem muita graça mesmo. Olha, aqui no nosso caso poderia ser o verdadeiro artista odeia sempre outros artistas. Exatamente. Isto eram coisas que eram ditas basicamente entre canções. E depois fazia anedotas e dizia pequenas anedotas bastante secas e era o único que se ria. E o riso era E ficava com o riso junto ao microfone. Não, fazia- Eram uns guinchos para dentro. E pronto, e tinha bastante graça. Mas passando isso à frente, quando chegavam programas de televisão, a televisão e alguém pensaria ou diria este tipo é artista, ou ao longe pensam este tipo é artista, sei lá, por um lado dá-me um certo gozo, dá-me um certo gozo por ser um fruto das minhas particularidades e excentricidades. Tu não isso- tens problema que as pessoas te considerem artista quando isso é um reflexo de acharem este tipo tem mania. Isso não te incomoda. Por um lado, há um certo gozo e uma certa satisfação nesse reconhecimento, quer dizer, há qualquer coisa que eu construo ou que não construo, que eu sou dessa maneira. E Tu ficas decepcionado se eu te disser que volta e meia há pessoas que me dizem Manel Fúria tem mania. às vezes incomoda, mas isso tem a ver com alturas em que eu possa estar mais em baixo ou com menos confiança e não estar muito preparado para ouvir isso. Mas quando Mas estou no geral, no geral não, porque sou um tipo assumes essa mania. Ou essa confiante, mania tem um papel ou essa espiritual. mania, Qual é o papel mania, espiritual da mania? essa mania durante bastante tempo foi uma maneira de estar. Agora é um bocado menos. Quer dizer, acho eu. Mas ia dar o exemplo de estar aqui hoje e a maneira como estou a falar parece que tenho um bocado a mania. Mas também é por estar contigo que és meu amigo. Se calhar se estivesse com uma pessoa que não conhecesse estava a falar de uma maneira mais cuidadosa ou com mais comedimento. Mas para ti que és cristão, há um lugar espiritual para a mania e vamos não Há um lugar espiritual existir sem ela ser pecaminosa. Há um lugar espiritual para a mania na medida em que essa mania pode ser o reflexo de uma alegria. A alegria Ok. de estar. Boa. A alegria de saber que fui salvo por Jesus Cristo. Isso é verdade. A alegria de ter esperança. A alegria cristã. Quer dizer, Mas as pessoas têm a ideia que um cristão, alguém que acredita em Deus, terá de ter uma manifestação dessa fé de um modo. Exuberância parece que não combina. Como é que. é porque nunca foram a uma missa neocatecumenal ou a um culto neopentecostal lá Sim. dos evangélicos. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Tem Mas que- como é que tu aplicarias? Porque a pessoa diria: não, Manel, o Manel, se fosse um bom cristão, não tinha mania, não. O Manel seria um Humilde. homem conhecido pela. Sim. Como é que ele se humilde lida e reservado. Eu pergunto isto porque eu próprio também não sei responder satisfatoriamente a mim próprio e aos outros. Epá, há um equilíbrio, mas também a verdade é que o meu lado artístico, por assim dizer, eu fui desenvolvendo uma persona, uma coisa que não é bem real.
Qual é o lugar disso? de Como é que isso se faz? de alguma maneira. Imagina, há uma coisa que. Agora vamos entrar nasquelas partes em que as pessoas dizem assim coisas verdadeiras sobre a sua própria vida e tal. Isso Ah, também tem o seu papel. tem. Tem de haver aqui aqueles momentos de repentina confissão em que a É. tua humanidade brota e rapidamente voltamos ao. Não, há uma coisa que é bastante comum. Há uma coisa que é bastante habitual acontecer comigo, que é dentro do meio musical, ou do meio do entretenimento em Portugal, quando as pessoas me conhecem a sério ou têm uma conversa comigo, hum, é comum, quando têm à vontade para isso, uh, revelarem alguma surpresa por perceberem que eu sou um bom tipo. Por perceberem que eu não sou um tipo arrogante ou que não sou um tipo. ah, Porque normalmente dizem sempre que a primeira impressão ou a impressão que tinham da, da minha maneira pública de estar é que era um tipo com a mania ou arrogante ou com sobranceria. Seria E que justo. seria, imagino eu que dentro da cabeça das pessoas seria uma besta, e depois, quando no contacto pessoal, quando estão comigo, percebem, como se diz em português vulgar, que sou um tipo porreiro. Seria justo dizer que tu cultivas. Eu não cultivo esse lado sobranceiro. Hum, para mim era importante, foi importante, sobretudo quando as coisas começaram, hum, a figura do artista sério e comprometido com aquilo que está a fazer e com uma missão, e circunspecto. Então deixa-me pegar aí. Como é que. Até para tentarmos resgatar aqui os bons artistas dos outros, até para que os outros também possam vir este programa e dizer assim: acho que tem de ser mais como o Manel. Ahm, mas Mas eu continuo a dizer, eu não acho que seja um artista. Eu acho que nós ainda temos que ter um tempo da conversa para esclarecer isso. já lá vamos. Mas há aqui uma pergunta que eu quero fazer. Manel, como é que uma pessoa que cultiva a figura aparentemente desagradável, aliás, que cultiva uma figura, coisa que geralmente é tomada como artificial ou até agressiva em alguns Mas isso contextos. também é um problema, deixa-me Mas interromper. não é por isso que eu vou fazer uma pergunta Isso também muito é um interessante. problema, isso também é um problema, isso também é um problema cultural em Portugal, Mas é aí que eu quero chegar. que é a dificuldade que as pessoas têm em conseguirem relacionar-se com uma figura pública que cultiva esse tipo de atitude. Tu Chegamos a um vais, ponto fundamental tu na vais à conversa. Inglaterra ou estás num ambiente anglo-saxónico, e o artista que cultiva uma atitude de pulha, e nem estou a falar de sobranceria, de pulha, pá, é normal. É normal. O Liam Gallagher ou o O Liam em Noel, particular. O Liam em particular é o maior. Pá, dizerem as maiores barbaridades, e isso fazer parte do ecossistema da cultura pop inglesa. Ok, deixa-me fazer a pergunta em um momento meta antes. Chegamos à parte boa, que é a parte em que tu já precisas Sim. de consentimentos, dizer quando uma pessoa precisa, as pessoas, isto é bom, é sinal que já Mas tem a ver estamos com num imensa ponto. coisa. Eu sei, São eu sei. coisas Exatamente. entranhadas na cultura portuguesa e numa falta de cultura de liderança em Portugal, Então, mas deixa-me por pegar exemplo, aí. também. Mas como é que é a figura do artista que pode até, usando a tua expressão, que pode parecer o tal pulha, como é que isso às vezes é um exemplo até mais. Mas pulha, calma, eu acho que eu já me vi em imagens, não gosto muito de me ver, mas já me vi em imagens. Eu não parecia um pulha, parecia só um tipo um bocado arrogante, mas não parecia um pulha. Então vou usar exemplos, até porque já é mais interessante quando começamos a falar da vida dos outros.
Mas que, por exemplo, nós tínhamos artistas antes muito mais a sério do que temos agora, e são todos nossos amigos. Aliás, um dos problemas dos artistas em Portugal é que são todos nossos amigos, e o que significa que são amigos de toda a gente. Por conseguirem ser nossos amigos é mesmo sinal que tu consegues ser amigo de toda a gente. Portanto, não é bom, não é bom. Não é um bom sinal, não é um bom prenúncio. Os artistas de hoje em dia, que são todos nossos amigos, uns queridos, uns porreiros, mas geralmente são chatos porque são maus artistas. E se vamos comparar com artistas mais antigos, eles eram figuras, eles eram cromos, eles eram eventualmente pulhas. Eu penso, o Rui Reininho é um grande artista e ele nunca vai deixar de ser o Rui Reininho, e, portanto vais ter de lidar com a figura dele. O Adolfo Luxúria Canibal é um grande artista, no sentido em que ele é aquela figura e não vais ter sempre de lidar com o Adolfo Luxúria Canibal, que ainda por cima nem é o nome dele. De outra maneira, até o Rui Pregal da Cunha é um grande artista e que vais ter sempre de lidar com isso. Portanto, eles são figuras, eles não eram, eles continuam a ser figuras. Veio o contrário, que é o gajo porreiro, e gajo porreiro e artista não funciona. É porque E antes disso também tinhas artistas, quer dizer, tinhas a Amália, pronto, até tinhas a Amália, para além dos fadistas todos, e para além, mas porquê é que nós somos uma geração tão chata de artistas? É porque, mal por mal, que pegássemos e explorássemos a ideia de sermos os novos sacerdotes enquanto artistas, com alguma classe, com alguma distinção, mas não, somos chatos, são todos. Já pensaste, uma das coisas mais terríveis dos artistas em Portugal, eles são todos porreiros. Isso é muito desinspirador, não é? eu acho que é aborrecido. Eu acho que não sei se é desinspirador ou não. Porquê que é obrigatório em Portugal ter de ser porreiro? Porque é pequenino. Porque é um país pequeno, mas que se calhar noutros países pequenos não é assim. Se calhar na Bélgica não é assim, não faço ideia. Mas não sei porquê. Estamos tão não sei obcecados responder em ser porque é que é. porreiros, Manel? Pá, não Porquê é sei. que estamos tão obcecados em ser porreiros? Pá, temos medo que não gostem de nós, mas não sei. É como a opção de ter que agradar ao estrangeiro quando ele está cá, não sei. Não faço ideia. Nessa medida, quando, por exemplo, tu criaste a tua banda, os golpes e fazias, havia uma intenção prévia da tua parte, porque falavas um pouco na mania, não é? Mas havia uma intenção prévia da tua parte em pensar, eu não quero ser porreiro, ou pelo menos não estou preocupado em que me tomem como porreiro. Não queria ser porreiro, e queria mesmo todos os artifícios que foram colocados à volta da banda. Artifícios, estou a falar, sei lá, do código de vestuário, dos instrumentos musicais, as capas dos discos, o ideário à volta da banda, isso tudo, para além de cumprirem com o imaginário da própria banda, também tinham a função de nos separar Uhum. de nos separar do cotidiano e de nos separar das pessoas e de nos colocar num patamar, num plano, de um plano que não fosse acessível. Uhum. Por isso, nem era ser porreiro ou de deixar de ser porreiro. Nós começámos a ter entrevistas e tal. Eu cedo percebi que se calhar mais valia não dar entrevistas, até para cultivar isso, cultivar esse plano de inacessibilidade. Mas o que é que tu dirias a alguém que com sinceridade acha que ser porreiro é uma consequência ou eventualmente até uma causa de ser bom? Porque muitas pessoas vão dizer isto com sinceridade. Eu tenho amigos que me vão dizer com sinceridade que acreditam que é importante ser porreiro na medida em que é importante ser Ser porreiro gentil. significa o quê? Ser bonzinho, não é? Como é que tu distingues uma coisa da outra? Como é que tu distingues uma coisa da outra? A não necessidade de ser porreiro precisamente por acreditar. Eu acho que não podemos ser porreiros. Acho que alguém que seja exigente. Como é que se pode ser bom sem ser porreiro? Sendo sério. E como é que isso acontece? Como é que a seriedade se exprime? Porque alguém vai dizer, epá, estás a usar um argumento para ser. Está bem, mas estamos a falar de. Como estamos a falar de valores espirituais, depende da pessoa com quem tu estás a falar. Tu estás a falar de um artista. Se estás a falar de um artista cuja vida é um deserto espiritual, não podes estar à espera. Como é que lhe vais explicar que ser porreiro não é em si bom? Ou não é em si uma coisa boa? Mas é por isso que eu gostaria de te ouvir. Se é um deserto, está bem, mas é isso, o que eu tenho para dizer. Então não há esperança para isto. ele? Então não há esperança para a pessoa? Há esperança para todas as então pessoas. vai por aí. Há
há esperança para todas as Uhum. pessoas, na medida em que todas as pessoas têm um coração e esse coração não é de pedra e Deus trabalha de maneiras Então, mas vamos misteriosas. ter agora aquele momento de cartas. Alguém recebe, manda uma carta, eu ouvi a vossa conversa e eu gostava de perceber melhor. Tenho vivido iludido a minha vida toda a querer ser porreiro e se calhar tenho feito com a melhor intenção, tenho procurado o fruto espiritual errado. Doutor Manel, como é que eu mudo a minha vida? Olha, começo por ler o Homem Eterno do Chesterton. É um bom começo. Bem visto, bem visto. Que artistas é que tu te arrependes de terem sido tão importantes na tua vida? Ah, essa pergunta é um bocado complicada. E foi um bocado até. Deu assim o ar de quem. Epá, este gajo é um grande profissional, agora meteu ali. É um bocado complicada e eu não tenho resposta para ela. Mas não há ninguém que tu diga assim: esta pessoa foi muito influente, mas hoje não me interessa ser tão influenciado por esta pessoa. Porque isso é o que interessa, senão nós vamos estar aqui apenas a falar das nossas certezas, mas interessa também perceber o melhor das nossas certezas quando às vezes são correções, quando são coisas que nós dizemos, epá, eu fiz assim, mas hoje acho que não. Já de falar de artistas. Sim, artistas. Pessoas que foram importantes para ti e que tiveram uma grande influência e que tu hoje pensas assim, ok, não mudo isso faz parte do meu passado, mas hoje não me interessa ser tão influenciado por essa pessoa, por essa banda, por esse escritor, por esse arquiteto, por esse pintor, por esse grande artista. Olha, por acaso, colocando assim as coisas, posso responder o Pedro Aires Magalhães. Foi, E tu já foste chamado várias vezes de discípulo do Pedro Aires Magalhães. sim, posso responder. Pedro Aires Magalhães, só para os millennials na sala. Pedro Aires Magalhães é o criador dos Heróis do Mar e o letrista e depois dos Madre-Deus Dos Madre Deus e um grande artista até no sentido e da resistência e da do. resistência, é verdade. Tu dizes mesmo da resistência. Da resistência é a maneira como os betos dizem os resistência. Não, Nos eu acho que é subúrbios o suposto pessoal dizia chamar-lhe, não é os Betos, isso, mas é suposto isso. chamar-lhe a resistência, mas mas não isso tem a ver é com um ser Beto conceito. ou ser. Não tem, porque só os betos é que tinham a capacidade de perceber o conceito. Nos subúrbios ninguém os percebia. Toda a gente dizia os resistência. Foi Tá preciso bem. eu ir para a faculdade em Lisboa para perceber que era a resistência. Bem-vindos ao momento luta de classes Exatamente. de Odeio Artistas. Vai sempre existir, vai sempre existir. Mas E agora havia um efeito sonoro. Plim! Devias ter tudo aqui isto vai uma coisa acontecer. para ter um efeito sonoro. Você não imagino como é que este programa vai ficar, meu amigo. Pois. Isto é, daqui é o mundo. É a conquista Não, do mundo. Aires Magalhães. mas eu não me muito arrependo no do Pedro Aires passado. Magalhães. Portanto, a resposta à tua pergunta não é a resposta à pergunta original, é a maneira como tu foste desenvolvendo a pergunta. Ou seja, a pergunta original era que artistas é que tu te arrependes. Eu não me arrependo de ser influenciado pelo Pedro Aires Magalhães. É alguém que que foi determinante na maneira como. Diz aí uma canção que quando tu ouviste dele, ou um disco que ouviste e que tu disseste eu quero fazer isto. Guiei o pessoal quando. Os Amantes Furiosos, logo do primeiro álbum, ou qualquer canção do primeiro álbum dos Heróis do Mar, ou mesmo do Corpo Diplomático, não do álbum, do o maxi single Férias. Uhum. Essa música é mesmo fixe. Por acaso, se der para me pôr, se der para pôr música Isto é no mesmo só programa, palavras, isto é só a escritura. Isso, é pá, a música, o pessoal vai punhamos só ouvir, um certo toma das nota e férias depois agora vai- aqui, Rita, só aquele início. Não, o que nós vamos fazer é começar a pôr aqui com mau som, que é que aquilo que vai ser gravado é nós a curtirmos sobre a canção, não é a Isso canção era em bom. si. Isso é Pronto, mais- é mais- foi determinante o Pedro Aires para a maneira como eu eh, compreendi a música portuguesa, o papel da música portuguesa, a missão que a música portuguesa deve ter, a maneira como se deve, a maneira de escrever letras. Eu acho mesmo que ele é dos maiores autores de sempre, inventores de sempre, e acho que é um artista na verdadeira acessão da palavra, porque acho que o compromisso dele não é com a originalidade, acho que o compromisso dele não é com o seu ego, acho que o compromisso dele é mesmo com a beleza. E acho mesmo que ele tem ah, vários momentos em que letras dele redimem
nos redimem do caos e do sofrimento que é a experiência humana. Bem, vamos só para a questão que tu querias falar. Estamos a aproximar-nos do. Mas, por outro lado, Mas para isso é um responder, princípio muito teleológico. mas da para responder música, à tua não é? pergunta, hoje objetivo em da dia, o Pedro Álvares Magalhães, para aquilo que eu estou a fazer musicalmente, interessa-me muito pouco. Não queres dar mais algum exemplo? Só por dizer que nós falarmos de. Por exemplo, o David Bowie. Não, há artistas, mas artistas que não são musicais, que me interessaram, que também foram determinantes para a maneira, mesmo para as bandas que eu fiz e para as letras que eu escrevi, e que eram sobretudo realizadores neorrealistas. O Rossellini, o De Sica, mesmo o Paulo Rocha em Portugal, a malta do cinema novo português, mas sobretudo o Paulo Rocha e os Verdes Anos. Uhum. Quando eu era mais novo, como qualquer. Não é nada de muito original um miúdo com 20 e poucos anos ficar fascinado pelo cinema neorrealista quando se debruça sobre o cinema. Acho que é a coisa mais normal de sempre. E depois o problema é que depois ficam a fazer filmes neorrealistas para o resto da vida quando aquele mundo já acabou. Mas, considerações cinéfilas à parte, Hoje, por exemplo. esse cinema foi muito importante para as bandas que eu fiz, porque as letras que eu fazia, os imaginários que eu tentava criar andavam um bocado à volta daqueles filmes, à volta dos Verdes Anos, à volta do Alemanha Ano Zero, do Roma Cidade Aberta, dos Ladrões de Bicicletas, essas coisas, esses filmes. Hoje em dia o Jordan Peterson é um artista que te inspira de certa maneira, não? Hoje em dia inspiram mais. Hoje em dia sou mais inspirado por. Sou mais inspirado muito mais inspirado pela literatura do que era, pelo Dickens, pelo Evelyn Waugh, mesmo por filósofos, desculpem, sou um bocado gago. Pelo Peterson ou outros, sei lá, pelo Scruton, estar aqui horas a dizer uma série deles que me interessam e que dizer os povoam. nomes é importante porque é uma maneira às vezes nós dizermos o melhor que temos, é mesmo as pessoas não terem de se ficar agarradas a nós, mas ficarem agarradas àqueles que nos inspirem, né? E portanto, quando tu estás a dizer esses nomes, eu calculo para algumas pessoas elas poderem ir lá verificar. Sim, mas há alguns que permaneceram, sei lá, o António Sardinha permaneceu, o Padre António Vieira permaneceu. Discurso de ódio. Pim! Há uns que É isso, vamos terminar com permaneceram amor. Termina aí sempre. com amor. Termina aí com amor. O que é que se quer dizer? Porque a coisa eu acho que será engraçada, provavelmente será demasiado ambiciosa e eu certamente falta-me a maturidade para conseguir atingir esse propósito. Mas a coisa Mas interessante. porquê é que temos de acabar? Porque está fixe, meu. É. Eu, pelo menos nas nossas conversas, estamos aqui há uma hora a conversar, não é pouco. Agora, depois, isto poderá ser editado, poderá acontecer mil e uma coisas à volta disto, Manel, mas não sei. Mas eu gostava era que fôssemos agora mesmo para o coração, porque uma coisa interessante, estava a dizer que é um propósito, se calhar, demasiado elevado, mas era nós, num programa que diz, num podcast que se chama Odeio Artistas, de facto haver o seu segredo ser o amor, aquilo que o nosso louvor, não é? O nosso louvor ao Criador e às coisas e a nossa gratidão pelas coisas boas que o Criador faz. E portanto, tu estavas a começar a falar de amor. Estava. Quando? Estavas a falar das coisas que amavas, nem que seja o cinema neorrealista te inspirou, ou pelo novo cinema português, ou pelos escritores, ou o Dickens. Eu ano passado li o Great Expectations e fiquei arrasado. Eu acabei de ler agora. Fiquei arrasado. Li de seguida o Grandes Esperanças e os Tempos Difíceis, os dois de uma assentada. Tinha lido o Hard Times uns tempos antes, mas ainda eu gosto mais do Great Expectations. Muito mais. É incrível. Tu leste os dois finais, porque há dois finais, ao final original e depois ao final. Não, os dois são bons. Eu acho que não se pode dizer que seja o final original.
Final original porque ele mudou, foi o que ele escreveu, mas ele mudou. Não mudou. foi o que foi Tá bem, publicado, mas de facto. O que foi publicado. Um tipo quando escreve está sempre a mudar. Mas tu leste esse, Li. o primeiro? Li, mas o melhor final é o original Da publicado. publicação. Em que eu já não me lembro, eu acho que gostei mais do outro. Epá, não, o original Mas, foi publicado ok, porque... vamos terminar em amor. Porquê é que as pessoas têm de ler o Great Expectations? Porquê é que as pessoas não têm de ler? Claro que não têm de ler, as pessoas fazem o que quiserem. Nós somos liberais, certo? Somos conservadores e liberais. Tu gostas de usar o termo liberal também nestas Em que coisas? sentido? Porque eu sou um liberal, eu acredito que as pessoas, eu acredito na liberdade. Apesar, Eu não sei se sou liberal ainda. bem, a verdade é que eu não acredito na liberdade como ela é acreditada, até porque sou um calvinista, eu não acredito no livre-arbítrio, mas acredito no valor político da liberdade. Isto é um paradoxo, obviamente, Eu acredito do na calvinismo. liberdade, não sei se acredito no liberalismo. Pois, eu nisso, nós politicamente é engraçado, depois temos... Mas eu voltar não sei, eu tenho dúvidas. Eu acho não que tu tenho serás certezas. menos liberal do Eu que tenho, eu no que diz respeito ao eu papel tenho muito da mais liberdade dúvidas e do que certezas. Mas és liberal no sentido em que acreditas como é que se diz o free speech? Nós agora já estamos tão Claro. americanizados como é que se diz free speech? Ah pá, ó Tiago, poça. Está-me a falhar, pá, isso... Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Acreditas na liberdade de expressão? Acredito. Acreditas que os livros devem ser vendidos? Acredito. Acreditas que as coisas que te ofendem é importante que elas possam ser ditas? Com certeza. Pronto. Com certeza, como sabes, vivemos tempos um bocado Sim, conturbados mas no que diz isso, não é, respeito a isto. isso tá bem, mas isso não é ser politicamente liberal. Pronto, mas liberal neste sentido. Está bem, sim, está bem. Nesse sentido sou. E nesse sentido, liberal. E portanto, como acreditas que as pessoas podem fazer o que querem, não têm de ir ler o Great Expectations porque tu leste ou porque Não, eu acho li. que têm de ir ler. Eu, nesse sentido, sou autoritário. Porquê é que as pessoas têm de ir ler? Porquê é que tu és tão autoritário a achar que as pessoas têm de ler o Great Expectations do Charles Dickens? Olha, porque, como eu tenho andado aqui a dizer ao longo desta conversa, porque é um livro de uma grande beleza e a grande beleza redime-nos do caos e do sofrimento da vida. Como é que... Como, Manel? Como? Pronto, tu interrompes-me, pá, como? Como é que a beleza nos redime? Porque eu acho que acredito no que estás a dizer, mas gostava de... Não sei, acho que é possível pedir mais alguma porque a beleza, demonstração disso. Porque a beleza mostra-nos qual é que é o sentido da vida. A beleza ao representar uma coisa não a representa quando é arte, não a representa como ela é, mas representa de uma maneira maior do que ela é, e aí transfigura. E como é que isso acontece? Dá aí um exemplo. No Great Expectations isso acontece. Como? Fala aí. Olha, dou-te uma citação. Dou-te uma citação que é maravilhosa e que é difícil dizê-la sem ficar comovido. Que é uma frase do livro que é I've been bent and broken, I hope into a better place. Esta frase como é que a traduzirias para português? Fui torcido e quebrado, espero eu, para um lugar melhor. Em inglês acho que resulta melhor, mas em português também tem força. E esta frase eu acho que tem a ver com aquilo que é arte, tem a ver com aquilo também que é as grandes esperanças. Esta frase acho que resume um bocado, acho que sumariza o espírito das grandes esperanças e da aventura do Pipo, que no fundo é essa, e tem a ver com isso. Aquilo é mais do que a realidade, não é? Aquilo é uma sublimação da realidade que a transfigura, que a torna bela, e ao torná-la bela nós conseguimos relacionar com ela de um modo que nos mostra qual é o sentido da vida, que é uma coisa que nós não conseguimos dizer porque não temos palavras para isso, porque são palavras divinas que só Deus é que está em paz de dizer, mas que através da arte e através da beleza dela essas construções mostram essas palavras. E eu acho que
eu acho que o objetivo da arte é essa, e acho que infelizmente o que acontece com os nossos artistas e com ensimismamento, é ensimismamento, Ensimismado e ensimismamento. o ensimismamento e o novo valor da originalidade em vez de uma procura da beleza, o que acontece é que tens um tempo em que ahm, as próprias maneiras das pessoas, a maneira como as pessoas se relacionam, a linguagem, tudo fica mais rude, tudo fica mais rasteiro. E tu vês isto em todo lado. Olha, o próprio Bruno Nogueira, que tu falaste há bocado, ahm, os palavrões que ele diz, e de repente isso é uma espécie de monumento nacional daquilo que interessa e daquilo que é ser artista, é dizer palavrões. Ou o Miguel Sousa Cardoso, que dizia muitos palavrões e que também é uma grande referência. Ah, E que depois até se tornam, num país pequeno, como tu dizias, tornam-se funcionários públicos. E há aqui, não quero estragar a conversa agora com interpretações muito políticas, mas quando tu tens pronto, para já o humorista é já em si um termo infeliz, mas quando tu tens um humorista a representar quase dionisiacamente o final do desconfinamento, acho que o presidente lá foi assistir, não é? O não programa. sei se foi, mas eu vi aquilo. Há muita coisa que está a ser dita além disso. Eu vi um bocadinho daquilo até Eu sei que o aparecer Bruno está a dar o melhor dele. até isso aparecer não um está em causa. cartaz, até aparecer um cartaz com um palavrão. Mas achei Sim, que- mas é o que tu dizes. De facto, há uma perda de maneiras, não no sentido E isso tem a sequer. ver com esta conversa e tem a ver com as pessoas terem deixado de acreditar que a beleza interessa ou que nos E em rimos de alguma Portugal, em maneira. particular, bem, eu quero terminar só pegando também numa coisa que tu disseste. Mas pronto, isto agora tem de ir para outros programas, tens de cá voltar. Mas em Portugal, então, por exemplo, o papel do palavrão, essa é uma das coisas tristes do nosso humor. O papel do palavrão em Portugal tornou-se uma espécie de acesso ao sublime invertido. É, Portanto, como tu dizes o palavrão, é como se tu ganhas uma divisa para seres uma pessoa que, quando fala na realidade, és mais. hum, como é que se diz? Não és mais real a falar na realidade, mas é uma espécie de e o coisa desta. artista, esse sacerdote, É esse muito tonto. sacerdote, É muito tonto. esse artista sacerdote torna-se intermediário não para a beleza, mas para o grotesco. É. Aliás, o Nietzsche vai falar, tem de ir ler o Nietzsche, o Humano Demasiado Humano, mas é como se de repente o palavrão, deixa-me usar um termo cuidadosamente, até porque ele é importante para ti e para mim não tem essa importância por causa das nossas divergências teológicas, mas é como se houvesse a transubstanciação do palavrão na boca do artista. O artista, quando diz o palavrão, há uma transubstanciação em que aquilo já não é um palavrão, aquilo é a realidade como ela é e que mais ninguém teve capacidade de a ver, mas o artista é que só opera ao prato disto palavrão, porque agora tu tens uma realidade nova à tua frente. Isso é muito, muito, muito irritante em Portugal. E perigoso. E tonto, porque coloca os artistas de facto numa espécie de caráter de excepcionalidade em que eles não têm de responder, nem é regras de etiqueta, é uma certa sensatez que os próprios políticos lhes dão. Quando tu és político, quando tu és artista, tu podes ir dizer. Eu lembro-me eu já falei nisto uma vez, mas eu lembro o Salvador Sobral, coitado, há de ser um bom rapaz, não coloca em causa, o problema é sermos bons rapazes, mas numa entrevista a dizer as neiras Sim. e pronto, porque portanto é artista, mas pronto, quero terminar isto na beleza porque tu disseste-me uma coisa que eu queria só apropriar para mim também e terminar assim. Quando estavas a falar no Great Nas grandes Expectations, esperanças. e é mesmo isso. Há ali. Sabes, é interessante, Manel, porque quando tu falas, há uma medida em que tu te aproximas das palavras de uma maneira diferente da minha, porque sou protestante. Portanto, eu geralmente vou enfatizar que há palavras à nossa disposição e não vou tão. Não enfatizo como tu, vamos dizer assim, o mistério e as palavras não chegam. Eu vou enfatizar o contrário. As palavras chegam e se calhar o mistério está mais naquilo que é revelado do que naquilo que está por revelar. Mas isso é o que também distingue um protestante de um católico. Mas quero juntar-me a ti quando tu falavas naquela ideia de mostrar a beleza para mostrar a verdade e para nos transformar. Porque eu quando lia às margens do Mississippi, estava nos Estados Unidos,
Não era bem às margens do Foi aí que Mississippi. leste o. Acabei de ler Mississippi, o Great Expectations. E uma das coisas que eu Aí sentia, devias ter lido o Huckleberry Finn. eu já tinha lido, eu comecei a ler Life in the Mississippi, mas aí, ao contrário do que a pessoa julga, não é a vida no estado do Mississippi, é a vida no rio do Mississippi, que, Uhum. como sabes, atravessa vários estados. Mas não acabei de ler esse. Mas isto para dizer, quando terminava a leitura disso, eu encontro-me nas palavras que tu disseste, porque havia ali havia nos sofrimentos do pobre Pip, que a determinada altura é um rico Pip, né? E eu revia-me isso nessa citação que tu usaste de nós somos torcidos para um lugar melhor. Essa é a grande, no fundo, essa é a grande esperança, né? Que ele vai encontrar, que não tem nada a ver com as great expectations que ele tinha ao longo da vida. Que ele e todos à volta dele. É verdade. E eu revi-me nisso. Às vezes estamos de facto a viver para uma espécie de expectativa que de facto não é a esperança. Eu revi-me completamente naquilo. Eu revi-me completamente. Bem, mesmo de outras conversas que nós temos tido, essa frase para mim foi quase um versículo. É verdade. E há esse poder que é isso. Há uma coisa que é dita, está cheia de verdade. Por estar cheia de verdade implica. É difícil, não é? I've been quê? I've been bent and broken. Quem é que quer ser bent and broken? Ninguém Ninguém. quer ser bent and broken. E depois abre travessão. Yeah. I hope. Fecha travessão into a better place. Ainda por cima o hope num livro que se chama Expectation, isso é tudo muito forte. Bem, acabámos assim muito amolecidos mas Amolecidos, não. amolecidos no sentido em que energia, sim, mas ou sou eu. Pronto, eu tenho quase 43 anos. Um programa aí com um livro do Nietzsche, somos Ubermenschen, pá. Ubermenschen. Foi um prazer. Manel, obrigado. O prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite, Tiago. Pode haver até aqui uma parte, se calhar, menos acutilante destes programas, porque eu não tenho de o dizer, mas acho que, como estou a querer comunicar publicamente esta conversa com o Manel, pronto, que é aquela coisa, eu e o Manel somos realmente amigos e, portanto, isto é de facto uma conversa que se calhar já não segue os trâmites ideais para quem está a ouvir um podcast, porque está de facto a ouvir uma conversa de duas pessoas que são realmente amigas e isso essa é uma great expectation. Que mantenhamos esta amizade aí. Amém. É isso aí. Amém. See you in the pit. Até breve.